Salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo falaremos sobre o Deus que realmente honra o teu esforço. Fica comigo até o final aí, vamos lá! Só que antes, né, querido? Se você não está inscrito, inscreva-se bem rápido, clica no botão aí, não vai interromper o vídeo. E aproveita e clica no sininho. Todos os dias, às 6 da manhã, a gente está aqui trazendo uma palavra, trazendo uma reflexão. E aí, clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. Tem vídeos aí de mensagens, tem reels, tem shorts aí. Então, não perca cada vídeo, cada mensagem aí, que o objetivo é estar abençoando, fortificando a tua vida, aumentando a tua fé. E aí, você curte, comenta e compartilha para que o YouTube entenda que isso é relevante e mostre isso para mais pessoas. Posso contar contigo para fazer o canal crescer e a palavra de Deus se espalhar pela face da terra e alcançar cada vez mais pessoas? Muito obrigado aí, que Deus continue a te abençoar. O texto desse vídeo é Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Então, Apocalipse 4, versículo 4, diz assim: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Glória a Deus, né? Então, aqui, João está relatando as coisas que ele está vendo. Então, diferentemente das 7 cartas do Apocalipse, que João apenas escreveu o recado que Jesus estava dando, aqui Jesus leva João até um lugar e ele então começa a descrever as coisas que está vendo. Então, aqui é a visão de João. Isso não significa que não seja realidade, mas também não significa que sejam as coisas exatas. Você pensa aí que João está vendo coisas de 2000 anos, mais de 2000 anos, à frente ali do seu tempo. E nesses 2000 anos, principalmente nos últimos 200, né, talvez nos 1800 anteriores, não tenha acontecido tantas mudanças no mundo quanto nos últimos 200. E desses últimos 200, os últimos 50 anos, talvez não tenham acontecido mais mudanças do que se somar os 150 anos anteriores. Então, a gente está num processo de mudança cada vez mais acelerado. Lembre que o mundo inteiro chegou a 1 bilhão de pessoas no século XVIII. E aí, em menos de 2 séculos, esse mundo chegou a 3 bilhões de pessoas. Então, ou seja, levou aí, né, a gente sabe-se Deus quantos anos tem antes de Jesus, mais 1.800 anos depois de Jesus, né, em 1800 alguma coisa, depois de Jesus, para chegar a 1 bilhão. E aí, em menos de 200 anos, esse número chegou a 3 bilhões. E depois que chegou a 3 bilhões, em 100 anos, 100 e poucos anos, já se chegou a 7 bilhões. Então, a aceleração, as coisas que vão acontecendo no mundo, elas estão numa proporção de espaço de tempo cada vez menor. Então, a gente precisa estar acompanhando essas coisas e os nossos olhos precisam estar voltados para essas coisas. No texto aqui, ele fala que ao redor do trono, a gente já falou a respeito desse trono, onde Jesus Cristo está sentado e simboliza o poder, a soberania, a supremacia de Deus, de que Deus realmente está acima de todos, não há ninguém acima dele. E ao redor do trono, desse trono principal, desse trono que é o maioral, tem 24 outros tronos. Esses 24 outros tronos, que Daniel, no capítulo 7, ele vai falar, ele não fala exatamente da quantidade, mas ele fala que ele viu também esses tronos aqui, e aí a gente começa a perceber, pela diferença de tempo entre Daniel e João, que eles viram realmente a mesma coisa, a mesma situação, eles estavam diante do mesmo cenário. E esses 24 tronos, eu li alguns teólogos dizendo que isso simbolizava, isso traria um simbolismo de sabedoria. Porém, a gente não pode esquecer que João aqui está relatando o que ele está vendo. Então, essas figuras simbólicas, elas não podem estar dissociadas de algo visível, né? Então, é óbvio que aquilo que João estava vendo simbolizava alguma coisa, sim,
mas a gente não pode considerar apenas o símbolo e achar que João não estava vendo aquilo, porque senão o símbolo perde sentido. Então a gente nunca pode diminuir, né, descaracterizar a visão que João estava tendo, sabe? Então o Apocalipse a gente tem que ter muito esse cuidado. Existem muitas coisas que são simbólicas, mas quando você esvazia o que é real, o que é visível, o que realmente João viu, o simbolismo ele também perde, ele começa a perder o sentido. Então a gente precisa trabalhar essa visão simbólica daquilo que está sendo visto com o que realmente está sendo visto e entendendo que aquilo está sendo visto. Isso é importante a gente observar. Então aqui, João está vendo o trono, João contou, diferentemente de Daniel, que não contou. Daniel tinha ali outras questões, mas João aqui ele contou esses 24 anciãos, até porque ele vai mencionar isso novamente, né, em outros textos. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 16, o livro de Apocalipse, ele vai dizer que os 24 anciãos que se encontravam sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Que a gente vai observar aqui, olhando para Apocalipse 11, 16, duas coisas: a confirmação daquilo que João tinha visto lá atrás e que ele realmente viu, e a segunda coisa, a submissão desses 24 tronos em relação ao Deus que estava sentado no outro trono. Então não são pé de igualdade, eles estão abaixo do trono do rei. Agora, esses 24 anciãos, o que a gente pode trazer de simbolismo desses 24 tronos é que podem ser seres angelicais realmente, trazendo aqueles que são os maiorais ali nos seres angelicais, de acordo com os critérios que Deus colocou, mas também podem ser o símbolo das 12 tribos com os 12 apóstolos, que Jesus falou que os 12 apóstolos seriam colocados diante de Deus. A grande questão que a gente precisa entender é que não foram 12 tribos, não foram 12 juízes, não foram 12 apóstolos. Na realidade foram 13 tribos, foram 13 juízes e foram 13 apóstolos. Então aqui a gente está desconsiderando os juízes, né? Os juízes estão de fora disso, porque os juízes estão apenas cobrindo ali um eixo, uma lacuna antes do período monárquico ali de Israel. Então a gente está considerando apenas as tribos e os apóstolos. Porém, são 13 tribos e são 13 apóstolos, né? Porque as tribos foi substituído José pelos seus 2 filhos, e nos apóstolos Judas Iscariotes foi substituído por Matias e Paulo. A grande questão é que, voltando lá para aqui para o texto de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 3, a partir do versículo 4, digamos assim, não vai falar exatamente do número, mas no capítulo 7 de Apocalipse, Deus vai relatar 12 tribos. Só que quais são as tribos que foram desconsideradas ali? Aí, naquelas 12 tribos relatadas em Apocalipse capítulo 7, aparece José, mas não aparece Efraim. Então, dos 2 filhos de José, um saiu, que é Efraim, e entrou José. E a tribo de Dan não aparece na relação daqueles 12. Então o que a gente pode observar é que esse número 12, toda vez que você entender a respeito de 12 tribos e 12 apóstolos, ou também de 12 juízes, mas vamos falar aqui apenas de tribos e apóstolos para poder a gente entender aqui, de repente, uma composição de 24 e não de 36 tronos, poderia ser 36, mas Deus está falando de 24, então vamos considerar apenas as tribos e os apóstolos. A gente precisa entender que o 12 é o símbolo da vontade de Deus. O 12 é o número que representa a vontade de Deus. E isso vai percorrer toda a Bíblia. Uma coisa é a vontade de Deus, uma coisa é o plano inicial de Deus. Outra coisa é o que a realidade histórica, o que a história nos reflete. Por exemplo, o homem foi criado e a vontade de Deus é que o homem tivesse sido criado e multiplicado na terra sem pecado. Então, há um padrão, havia uma ordem estabelecida no reino ali, na criação, em Gênesis, havia uma ordem, há uma lei ali. Qual é a lei? Que cada um se multiplicasse segundo a sua espécie. Essa é uma lei infalível e é uma lei imutável, se multiplicar conforme a sua espécie. Quando no capítulo 3 Adão e Eva pecam,
eles modificam a sua natureza e eles passam, repare, se você olhar lá o texto, eles só se multiplicam, eles passam a se multiplicar somente após o pecado, ou seja, a espécie que eles começaram a gerar era uma espécie oriunda do pecado e não oriunda, proveniente do casal original criado por Deus. Então, uma coisa foi a vontade de Deus, outra coisa foi a realidade que aconteceu. Então, a partir dali, como há uma lei, que Deus não vai quebrar uma lei que ele estabeleceu, que ele mesmo estabeleceu, porque quando ele estabelece uma lei, essa lei é inquebrável e imutável. Se era para multiplicar conforme a sua espécie, o que aconteceu? Adão e Eva multiplicaram-se conforme a sua espécie. Qual espécie? A espécie do pecado, a espécie da desobediência. Por isso, o caos volta ao mundo, e aí Caim mata Abel, e começa aquele desenrolar da série histórica cheia de problemas. Por causa da lei, multiplique segundo a sua espécie. Essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que se multiplicasse segundo a sua espécie, mas qual a espécie original? Qual a matriz que Deus criou? Aquele homem perfeito que se comunicava com Deus, que tinha relação, que tinha livre acesso ao jardim do Éden, que tinha livre acesso aos jardins de Deus, que tinha livre acesso à face de Deus. Essa era a matriz da vontade de Deus. Mas como o homem pecou, a matriz ela modificou. Por isso veio Jesus. Por isso que Paulo vai falar em Coríntios, por isso que Paulo vai falar aos Romanos, a partir do capítulo 5, que foi necessário um novo Adão para que esse novo Adão gerasse uma nova matriz e que através da fé em Cristo Jesus a gente começasse a multiplicar filhos de Deus mediante uma nova matriz que Deus precisou estabelecer para poder fazer morrer aquela matriz anterior. Então foi preciso um novo Adão, que é Jesus, para vencer aquele antigo Adão. A gente vai falar sobre isso em outras ocasiões para frente, mas é para a gente entender que toda vez que a gente fala desse número 12, representa a vontade de Deus e não a realidade do que a história nos trouxe. Então o 24, ele simboliza isso, ele simboliza que no céu, e aí pegando tudo que a gente falou até aqui, aí a gente traz para o céu. No céu vai prevalecer o quê? A realidade histórica ou a vontade de Deus? No céu prevalece a vontade de Deus. Então no céu o que vai prevalecer é o que Deus quer. Então se existe uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta e não há margem nenhuma na Bíblia para a gente pensar o contrário, é que no céu não existe regime socialista, não existe essa coisa de independente do que fez, se fez mais ou menos, se trabalha ou não trabalha, vai receber salário do mesmo jeito, vai receber recompensa, vai receber uma ajuda, um pacote de medidas, vai receber uma ajuda social. No céu não existe isso. No céu existem as recompensas, existem os galardões, existem os méritos. Então Deus vai honrar as tribos que foram fiéis e Deus vai honrar os apóstolos que foram fiéis. É por isso que lá no capítulo 7, a tribo de Dan está desconsiderada e a tribo de Efraim está desconsiderada. A gente precisa olhar lá para a história e ver por que eles foram desconsiderados, por que eles foram abandonados, por que eles foram retirados dali. Então, há um mérito. Deus olha para o esforço, Deus olha para o sacrifício que a gente faz. No capítulo 7 de Apocalipse, a gente vai ver isso. Existe a figura dos selados, que são esses, 12 mil de cada tribo. Então tem um representante de cada tribo, que é o que a gente entende e é a minha visão. Eu não discordo daqueles que pensam que sejam talvez seres angelicais representando uma sabedoria de Deus. Pode ser também, mas eu caminho e eu vou caminhar nessa linha aqui do estudo do Apocalipse. A gente vai caminhar nessa linha de pensamento de que sejam 12 dos apóstolos, 12 das tribos e 12 dos apóstolos. E no capítulo 7, a gente vai ver exatamente essas descendências. A gente vai ver aqueles que são descendentes das 12 tribos, 12 mil de cada tribo, que são os 144 mil correspondentes a cada tribo que vão ali governar. E a gente vê a figura dos glorificados, são aqueles que lavaram as suas vestes, e a Bíblia vai relatar isso, lá no capítulo 7 de Apocalipse está isso, e que vão entrar diante de Deus com vestes brancas, que a gente vai falar agora sobre isso.
e que estarão diante de Deus junto com os 144 mil. Então a gente tem os 144 mil e a gente tem os glorificados, que são aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a gente tem os representantes das tribos e a gente tem os representantes dos apóstolos. O número dos representantes dos apóstolos são incontáveis, João não consegue contar, João não consegue mensurar. Das tribos, João mensura que são 144 mil. Mas dos apóstolos, dos outros 12, são incontáveis, porque a multiplicação aconteceu conforme a vontade de Deus, que era o que Deus gostaria que tivesse sido para o povo de Israel, e acabou não acontecendo. Deus queria que Israel fosse luz para as nações e que as pessoas enxergassem Deus através de Israel. Isso não aconteceu, e com Cristo Deus transporta essa expectativa de Deus, do coração de Deus, para a igreja de Cristo, para a descendência dos apóstolos pela fé. A descendência que eu estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando de filho, de casamento, estou falando pela fé. Eu sou descendente dos apóstolos pela fé, você é descendente dos apóstolos pela fé. Os cristãos hoje são descendentes dos apóstolos pela fé. Então, quando fala dos 24, a gente precisa entender isso. Só para resumir, 12 é o número da vontade de Deus. A realidade histórica é 13, mas no céu não vai prevalecer a realidade histórica, vai prevalecer a vontade de Deus, porque ela sempre vai prevalecer. Dito isso, a respeito dos 24 anciãos, a gente presta atenção nessa questão de anciãos. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 5, Paulo fala dos presbíteros. A palavra usada por Paulo lá em Tito 1:5 é a mesma usada por João aqui. Então você pode entender como presbíteros, como anciãos, como pastores, como guias, que estavam vestidos de branco. Uma ignorância tremenda que se pode ter, eu teria vergonha de falar uma coisa dessa, é com relação a essa questão de vestes brancas ou de alvo mais que a neve, a pessoa associar isso à cor da pele. Pelo amor de Deus, você tira isso, que isso é uma influência maligna que tem sido colocado na cabeça das pessoas, e eu teria vergonha de fazer esse tipo de associação aqui, dessas vestes brancas, dessa expressão, dessa cor branca no Apocalipse, a questão de cor de pele. Pelo amor de Deus, se você ler Apocalipse capítulo 7, você vai ver que são de todas as nações. Deus faz questão de enfatizar de todas as nações, em todo lugar do mundo, independente de cor, independente de tamanho, de beleza, independente de qualquer coisa, são de todas as nações a visão dos glorificados ali. Então, pelo amor de Deus, tira isso da sua mente, que isso é uma influência maligna que é colocado na cabeça das pessoas. Vestes brancas está falando de pureza, está falando porque naquela época você não tinha como tornar uma roupa branca, precisava de um produto a mais para limpar, para deixar uma veste completamente branquinha, não existia. Principalmente pobre não conseguia ter essa veste branca. Então simboliza uma limpeza, uma extração de sujeiras potente, algo muito potente. Quando o povo ali daquela época ouvia falar de vestes brancas, o povo ficava assim, meu Deus, mas que potência tem isso daí para poder transformar uma roupa encardida que já está tanto tempo de uso, que já está amarelada, que já está bege, para fazer isso virar branco. Tem que ser um produto potente demais. Essa potência desse produto está no sangue de Jesus. Apocalipse 7, a visão dos glorificados, a gente vai ver exatamente, novamente, sobre isso. O que vai tornar a alma pura, livre de pecados. Quando a gente está falando de sujeira, a gente está falando de manchas pelo pecado, de imoralidades sexuais, de mentiras e toda sorte de pecados que mancham, que encardem a nossa alma. Então, quando está falando de brancos ali, está falando de algo que é tão potente, capaz de extrair as menores sujeiras e deixar aquela roupa, aquela veste totalmente branca. E as cabeças de ouro são exatamente que Deus recompensa. O símbolo aqui, dizendo que nas suas cabeças estão coroas de ouro, não é cabeça de ouro não, coroas de ouro sobre as cabeças, simboliza uma recompensa. Significa que Deus ele olhou para tudo que foi feito e aqueles 24 eles foram dignos de serem coroados por Deus e de estarem ali
na presença do trono de Deus, diante do trono de Deus. Então é uma recompensa por algo que eles fizeram exponencialmente, extraordinariamente. Então não pense que no céu haverá esse regime socialista, que haverá um comunismo completo no céu, porque no céu não tem. Então três coisas que a gente precisa entender, né? No céu prevalece a vontade de Deus, Deus recompensa, Deus vê o esforço e Ele vai coroar, Ele vai recompensar esse esforço de cada um. E ali no céu, a realidade histórica, as nossas histórias, tudo que a gente vive, elas vão ser consideradas para recompensa, mas o esforço, o sacrifício que a gente fez está sendo olhado por Deus. Então, pode ter certeza que Deus está olhando cada esforço, cada sacrifício que você está fazendo, cada luta que você está fazendo, e Deus vai te recompensar. Que Ele te abençoe, querido, rica e abundantemente.